Presidente Rodolfo Landim indica contratação surpresa ainda nesta janela e crava que Gabigol fica no Flamengo enquanto ele for presidente. Vice de futebol Marcos Braz fala da chegada de Léo Ortiz. Exames apontam fratura no nariz de Fabrício Bruno. E mais, Tite destaca equilíbrio da equipe e diz: a gente não quer ser só campeão, queremos ser campeões com grande futebol. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte. Você que é campeão da Taça Guanabara, o primeiro título de 2024, o primeiro de muitos. Quero dizer que esse vídeo ficou um pouquinho longo, porque no final teremos uma homenagem ao maior ídolo da história desse clube. Hoje, dia 3 de março, é aniversário de Arthur Antunes Coimbra. Zico, o maior ídolo, um amor de pessoa, o maior jogador. É isso. Então, no final, você que gosta do Zico, você que não conhece, você que não viu jogar, no final do vídeo eu vou fazer uma homenagem aqui. O Zico, que hoje está completando 71 anos de idade, nesse dia 3 de março. Parabéns, Zico! Alô, galinho de Quintino! Bom, o Flamengo, gente, é campeão da Taça Guanabara de 2024 de forma invicta. São 30 pontos disputados, conquistou 27, 8 vitórias e 3 empates, melhor ataque, melhor defesa da competição. E o Flamengo, pela primeira vez na história do Campeonato Carioca, foi a equipe a ter um gol sofrido nos 11 primeiros jogos de uma edição, ou seja, nenhum time conseguiu o feito que o Flamengo teve em 2024. 490 dias depois, o Flamengo pôde soltar o grito de campeão. Tava entalado esse grito, hein? Rapaz, eu não quero nem lembrar de 2023. E o Flamengo se prepara para ir com tudo em busca dos troféus de 2024. Os comandados de Tite seguem invictos na temporada. É a 24ª Taça Guanabara da história do Flamengo, hein? E o time agora aguarda aí o adversário da quarta colocação. O primeiro enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro e a definição saberemos hoje à tarde. Olha, Fluminense, Nova Iguaçu, Vasco e Botafogo podem terminar na quarta posição, hein? Só resta uma vaga. Flamengo já classificado para as semifinais, Nova Iguaçu, Fluminense e Botafogo e Vasco brigam aí pela última posição. E qualquer um dos quatro pode aí cair no jogo do Flamengo, né? Pode ser o adversário do Flamengo aí na semifinal do Campeonato Carioca. Bom, ontem nós tivemos aí dentro do campo muitas entrevistas, o Landim falou, o Braz falou, vários jogadores na festa, né, da conquista da Taça Guanabara. E o Landim teve uma explicação sobre o Gabigol que viralizou. O Landim foi perguntado se o Flamengo vai ou não vai renovar com o Gabigol, se o Gabigol vai sair do Flamengo, e aí o presidente disse: o Gabigol é jogador do Flamengo até o final do ano. Daqui a pouco vou ficar rouco de dizer isso. Ele não vai sair. Eu sou presidente do Flamengo. A torcida pode ficar tranquila. Ao ser perguntado sobre reforços, Rodolfo Landim disse para a torcida do Flamengo ter calma, porque ainda existe um espaço na janela de transferências indicando uma contratação surpresa que ninguém está esperando. E aí o Landim disse: gente, calma, a janela fecha no dia 7 de março. Existe no regulamento uma janela especial do dia 1º de abril ao dia 19 para jogadores que estavam em torneios especiais. Temos que ficar de olho. E aí?
Quem você acha que o Landim tá falando, hein? Contratação surpresa, hein? Não acabou no Léo Ortiz não, hein? Reforços no Flamengo chegando ainda neste primeiro semestre? Vamos apurar. Bom, sobre o planejamento de 2024, o Landim disse que o ano começou em 2023 com a chegada de Tite ao Flamengo. O presidente elogiou o treinador, tanto na montagem do elenco, como nas atuações da equipe dentro de campo. E o Landim disse: esse ano começou um pouco antes do ano passado com a chegada do Tite. Ele conhece o elenco, fez a avaliação do plantel e das contratações que precisaríamos fazer. O mais legal é ver o time jogando muito bem. Merecemos essa vitória, jogamos melhor esse campeonato. O título é merecido. Isso mostra o comportamento que o time terá até o final do ano. A gente espera, né, presidente, que o Flamengo brigue por todas as conquistas aí, todas as disputas e conquiste tudo em 2024, que a Taça Guanabara seja apenas o pontapé inicial das glórias. Bom, depois de ficar quase uma semana em São Paulo negociando, o Flamengo conseguiu aí um final feliz com o zagueiro Léo Ortiz. E o zagueiro teve um papel fundamental nessa negociação e foi decisivo ao tomar a decisão de não querer enfrentar o Botafogo nos 2 jogos da pré-Libertadores. Léo Ortiz foi lá, comunicou os dirigentes do Red Bull e tal, e aí ele foi liberado. Momentos antes da bola rolar no Maracanã para Flamengo e Madureira, o Marcos Braz, em entrevista à Rádio Tupi, comemorou o acerto do zagueiro e diz: está tudo fechado. A gente ainda precisa assinar os documentos, mas está tudo bem encaminhado, tudo ajustado em relação aos prazos de pagamento e à maneira que foi contratado. Tive um longo tempo com o jogador anteontem em São Paulo também. Dei algumas posições do Flamengo, algumas posições minhas, para contribuir nessa reta final e, graças a Deus, deu tudo certo. E ele vai se apresentar, pelo menos a gente espera, o mais rápido possível. Minutos depois de homenagear Fabrício Bruno, que completou 100 jogos ontem, Braz destacou a postura do clube em não desistir de Ortiz em nenhum momento. E o Braz disse: sim, a vontade dele pesou muito, mas muito em função também de ele acreditar que a gente não largaria em nenhum momento e a gente iria até o final dessa operação. Se você fizer uma análise, pouquíssimos nomes de zagueiros apareceram aí nas especulações, porque a gente sempre contou com ele. E aí o Braz finalizou dizendo: eu acho que a gente só pode falar depois que assina, né? Mas está tudo certo, tudo encaminhado. Tem e-mail, minuta de contrato já sendo trocado. Eu acho que levou bastante tempo aí para chegar aos números. Os números que chegaram, é bom foram os números que o Flamengo entendia que seriam os corretos, os suficientes. Lógico, a gente fez um esforço. E é isso, prevaleceu a vontade do jogador. Eu acho que também pesou a posição de o Flamengo deixar claro para o atleta que em nenhum momento iria abandoná-lo. Então, tudo confirmado, gente. Léo Ortiz aí, o terceiro reforço do Mengão para a temporada 2024. Ele que chega no início da semana. Substituído no intervalo da vitória de 3-0 sobre o Madureira após choque aéreo em escanteio, o zagueiro Fabrício Bruno fraturou o nariz, rapaz. E aí, após a conquista, né, do título da Taça Guanabara, o jogador foi submetido a exames em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro e eles confirmaram a fratura. Ainda não ficou definido o tempo de recuperação, mas outros jogadores atuaram com máscara de proteção após esse período de contusão. Teve até o caso aí, né, do Varela, que fraturou o nariz com aquela briga lá com o Gerson, no dia 15 de agosto de 2023, e conseguiu enfrentar o Grêmio no dia seguinte com uma máscara, né? Uma notícia boa para os familiares, amigos e também para a torcida é que o Fabrício Bruno, ele deixou o campo sorrindo no intervalo, conversando normalmente, e ainda disse isso aqui, ó: eu tomei uma pancada no fim do primeiro tempo, estou com suspeita de fratura no nariz. Caminhando tudo bem, um pouquinho de dor ainda, mas com certeza não é problema para o resto da temporada. Aí, Fabrício Bruno, você possa voltar aí a atuar o mais rápido possível. A gente precisa de todos os jogadores nessa temporada 2024. Bom, para a gente fechar, algumas pinceladas aqui do Tite na coletiva de ontem. Tite, o Flamengo perdeu as 7 taças que disputou na temporada 2023. Agora ganhou a primeira que entrou em 2024. E aí o Tite disse: é difícil de mencionar esses aspectos. O que posso dizer é a satisfação do desenvolvimento do trabalho. A gente não quer só ser campeão. Queremos ser campeões com grande futebol.
sendo melhor que o adversário, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. Somos a equipe mais disciplinada, com exceção de um cartão vermelho do Thiaguinho. Para ganhar, não precisa apelar. Fica essa mensagem. Olha, gostei dessa fala aí do professor Tite, hein? Sobre o Gabigol. O Gabi é um grande atleta e que precisa estar na sua melhor condição, porque o Flamengo vai ganhar com isso. O Flamengo com entidade é o máximo. Ele machucou, infelizmente. A última palavra é uma informação, foi dele. Ele disse para valorizarmos dentro de campo porque é bom demais. Ele foi uma das pessoas dessa integração. Gente, deixa eu só fazer um rápido comentário. Muita gente me perguntou, inclusive ontem quando eu estava em live, por que o Gabigol não está no campo comemorando com os atletas? Gabigol, assim como Wesley, estavam machucados e assistiram o jogo de um camarote. Sem querer polemizar aqui, mas rapidamente dando uma opinião que não vai mudar em nada o universo. Eu achei que o Gabigol deveria ter ido comemorar, assim como o Wesley, que saiu do camarote e foi para o campo comemorar com os atletas. O Gabigol, ele é camisa 10, né, gente? Ele tem essa responsabilidade, ele foi capitão em alguns jogos. Então, ele que quer ser um líder dentro de campo, custava nada descer, estava lá com roupa lá social, lá com roupa normal, né, não foi relacionado, mas deveria estar lá levantando a taça. A Ferdi não ia impedi-lo, assim como não impediu o Wesley. Então eu achei uma bola fora aí do Gabigol de estar ontem no Maracanã e não ter descido. Não tivemos nenhuma explicação sobre isso, mas ele esteve lá ontem no estádio, mas não desceu para comemorar com os jogadores. Isso aí não vai mudar rigorosamente nada, é apenas uma opinião de eu achar que ele deveria estar no campo lá junto com os colegas comemorando. Bom, aí o Tite disse, equipe e solidariedade. Eu ia colocar o Matheus Cunha. Olha essa fala do Tite aqui sobre o Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo. Eu ia colocar o Matheus Cunha para jogar. Por quê? Ele teve grandeza de não viajar conosco para os Estados Unidos e ter grandeza de fazer 2 jogos difíceis aqui. Ficar longe do técnico e conhecê-lo, e quis trabalhar. Pela grandeza ele merecia, tinha chance de começar o jogo. Ele disse que não precisava colocar, porque o Rossi estava muito perto de bater o recorde histórico do Flamengo de mais minutos sem levar gol. Você imagina um goleiro que está na reserva, ainda não teve chance com o Tite, e que o treinador vira para ele e fala, Matheus Cunha, hoje você vai para o gol contra o Madureira. E aí o Matheus Cunha disse, não, professor, deixa o Rossi para ele atingir a marca de mais minutos sem sofrer gols. Humildade, espírito de liderança, reconhecimento, profissionalismo, companheirismo, tudo aí a gente pode colocar no Matheus Cunha. Parabéns, você é gigante, Matheus. Bom, falar de equilíbrio aí, o Tite disse, ter equilíbrio é muito difícil, como treinador e pessoa, é desafiador. Ter uma equipe que entenda dessa forma também é fazer os atletas entenderem que uma marcação alta pode dar espaços na defesa. São riscos. Mas à medida que você marca alta, você desgasta o adversário. Tem que saber jogar em bloco médio. É muito difícil jogar em contra-ataque, é também desafiador. Se você fez 3 gols, daqui a pouco a exigência é maior. É sempre desafiador. Tá aí o Tite falando ontem na coletiva, e o Tite encerra, né, dizendo aí sobre o aniversário do Zico, né? E ele disse, o Tite, Zico e Sandra são exemplos de pessoas de caráter, conduta e idolatria. Zico foi exemplo de pessoa, foi o maior jogador que eu vi jogar. Olha isso, gente. O Zico foi o maior jogador que o Tite viu jogar, o mais completo. Cabeceio, assistência, pé direito, não é egoísta, colocava a equipe em primeiro lugar. Não falei por ser o técnico do Flamengo para ficar puxando. Ele ajudou na educação do meu filho. Tinha 12 anos, ele falou que era meu ídolo. Como ia explicar a diferença entre ídolo e craque? Craque é quem resolve, ídolo é quem transcende o campo. Gente, com essa fala do Tite ontem na coletiva, a gente vai homenagear agora o Zico, porque homenagear tem que ser enquanto está vivo. Tem que homenagear em vida. E o Zico merece todas as homenagens, todos os votos, o carinho do torcedor rubro-negro. E o Flamengo fez essa postagem aqui hoje cedo. Existe um tempo antes de Zico e depois de Zico. Há exatos 71 anos, Dona Matilde e seu Antunes mudavam toda a trajetória do planeta Terra. O caçula Arthur nascia às 7 da manhã. Daí em diante, nada jamais seria do mesmo jeito. O Flamengo é o Flamengo que é
por causa de Zico. O Brasil é o Brasil que é por causa de Zico. O Japão é o Japão que é por causa de Zico. A Via Láctea é a Via Láctea que é por causa de Zico. Parabéns pelos 71 anos, Galinho, e muito obrigado pelos 731 jogos, 508 gols, pelos estaduais, pelos brasileiros, pela Libertadores e pelo Mundial que você foi buscar. Pela magia, pela paixão, pelo encanto, por ser uma inspiração maravilhosa para todos que vestiram, vestem e vão vestir o manto sagrado em campo, nas arquibancadas e nas ruas. É um privilégio ter recebido tanto de Arthur Antunes Coimbra, um dos maiores jogadores da história do futebol, nosso maior artilheiro, nosso maior ídolo, nosso Zico. É muito bom idolatrar alguém tão especial. É muito bom cantar com o coração que o Zico é nosso rei. E para fechar aqui a minha homenagem, um texto, poema, de Fábio Braza. Já tem alguns anos que o Fábio Braza mandou isso aqui frente a frente com o Zico. E é impressionante. Eu passei a minha infância toda ouvindo falar de Zico. Meu saudoso pai dizia assim para mim: meu filho, tudo que eu disser do Zico é pouco. Uma vida inteira é muito curta para eu falar de Zico. E eu tentava entender a dimensão, a grandeza, né, a representatividade do Zico. E ele falava: o Zico é uma geração completamente diferente. O Zico trouxe milhões e milhões de torcedores. O Zico é um patrimônio do Flamengo. O Zico é isso e tudo mais. E aí eu tentava entender, e aí começava a ver as fitas do Zico, os gols. Ele já tinha parado, obviamente, né? Mas é realmente o maior de todos. E esse texto do Fábio Braza diz o seguinte: para a molecada que não conhece o Zico, como eu explico? Um maestro ambidestro, unia força e categoria. Distribuía assistências como se enxergasse o jogo da torre mais alta. O mais fatal cobrador de falta. Batia de todo jeito, colocada, com efeito, mais de 100 gols de falta. E o que mais falta era o 10 perfeito. Ganhou todos os títulos possíveis pelo Flamengo. E a impressão que eu fico, a Copa que teve zica, pois não teve Zico. Foram mais de 700 tentos na carreira, só pelo Flamengo mais de 500. 66 pelo Brasil, um super-herói de preto e vermelho, que, se não fosse pela lesão no joelho, quem sabe não marcava 1000. Em 79, jogou até ao lado de Pelé com a camisa do Mengo. Isso mesmo, Pelé com a camisa rubro-negra. Vocês entenderam bem? E até hoje os torcedores dizem: amém, o rei jogou no Flamengo e o Pelé também. E falando em 79, naquele ano, Zico fez 81 gols em 70 partidas. Sua capacidade de marcar gols era fora do comum. Não era para qualquer um, jogando no meio-campo, tendo que dar passes para gol, ainda marcar 81. E por falar em 81, esse foi o ano mais marcante para o craque. E que me perdoe o Cobreloa, mas na boa, vocês não param esse time nem a pedra nem a pau. Flamengo campeão da Libertadores com 4 gols do Galinho na final. Logo depois, campeão mundial em cima do Liverpool, que descobriu naquele dia que a verdadeira seleção de vermelho estava na América do Sul, dando uma aula de futebol ao time inglês e coroando Zico como o melhor jogador do mundo, prêmio que o Galinho ganhou mais de uma vez. A outra em sua passagem pela Udinese em 83. E por falar em 3, contra o Liverpool no Mundial, foi 3-0 e Zico foi eleito o melhor jogador da final. E vejam só vocês, voltando de contusão contra o Flu em 86, após ser xingado pela torcida rival, Zico marcou 3. Aliás, 53 é o número de hat-trick que o Galinho fez. E não para por aí, o craque nasceu em 53, do dia 3, e adivinha só que mês. E para terminar essa trilogia desse gênio que sou fã, 333 é o tanto de gols que o Zico fez no Maracanã. O artilheiro da história do Maracanã. E a impressão que eu fico é que se o Maracanã pudesse falar uma palavra, ela seria Zico.
Zico conhecia todos os caminhos daquele tapete verde. Tratava a bola com tanto dengo que todo domingo era dia de Mengo. Na sua última partida, Zico marca um golaço de falta de despedida. Um verdadeiro presente de grego. E que ironia, falta é o que você mais fez e mais faz para o povo rubro-negro. E agora, como é que eu fico sem o Zico? Dizia a música de Moraes Moreira. Zico, Adílio e Adão, cantava outra música de João Nogueira. Zico vive na nossa imaginação. E após deixar o Mengo, ainda deu tempo de virar rei no Japão. Aliás, o que foi aquele gol de escorpião? Se não tivesse filmado, eu ia ter achado que era invenção. Mas a verdade é que a genialidade atingia seu pico, toda vez que a bola tocava os pés de Zico. Tem jogador que tem status, Zico tem estátuas. Isso mesmo, estátuas e museus que contam a história dos seus apogeus. E não é à toa que no Japão ele é chamado de Deus. Chame como quiser chamá-lo, Galinho de Quintino. Por onde Zico jogou, ele foi divino. Se não conquistou a Copa, conquistou o mundo. De uma ponta até a outra da terra, por onde nasce o sol, o oitavo maior jogador do século pela FIFA e o nono pela France Football. É inquestionável o seu lugar nesse seleto hall. Mas, apesar de toda a genialidade, Zico sempre foi unanimidade, quando o quesito era caráter e humildade. E para essa molecada que não conhece o Zico, como que eu explico? Nem se eu fosse o Carlos Drummond ou o Chico, para escrever um poema à altura deste herói, de sangue preto e vermelho. Mas se você quer um conselho meu, peça para um flamenguista abrir o bico e te contar quem foi Zico, ele saberá melhor do que eu. Desculpa aí, gente, a emoção é porque quando eu falo de Zico eu fico assim, eu lembro da minha infância e eu lembro do meu saudoso papai. Zico, um beijo. Você sabe do carinho que eu tenho por você, trabalhamos juntos na Rádio Globo e o Zico é uma pessoa fantástica, que arrasta multidões e que consegue ser aí exaltado por todas as torcidas, né? Não tem um torcedor de um time adversário, de um rival, que fale mal do Zico. Parabéns, grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito, isso aqui é Zico, isso aqui é Flamengo, vamos com tudo, valeu!